E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, verbos. Gelaram, né? Não é verbo, chega de oração subordinada, né? As 3 últimas semanas já foram bem mais pesadas. Na aula de hoje, gente, linguagem verbal e não verbal. Vamos lá então? Linguagem verbal e linguagem não verbal são termos muito presentes nos estudos linguísticos. Isso porque a linguagem, enquanto atividade humana, pode se manifestar de diferentes modos, a depender da intenção de termos no momento da comunicação. Então, para Evanildo Bechara, da Moderna Gramática Portuguesa, a linguagem é qualquer sistema de signos simbólicos empregados na intercomunicação social, em expressar e comunicar ideias e sentimentos. Então, pessoal, o que a gente tem que lembrar disso? A linguagem, como a gente a conhece, como a gente trabalha, é isso. Temos a linguagem oral, certo? Eu falando com vocês. Porém, juntamente dela, nós vamos ter a linguagem verbal, né? Então, a linguagem oral é a linguagem verbal, onde eu falo alguma coisa para vocês, onde eu escrevo alguma coisa para vocês. Mas a linguagem não verbal é a linguagem que a gente vai fazer das coisas em nossa volta. Então, vou dar um exemplo para vocês. O sinal vermelho, o sinal de trânsito. Quando alguém está dirigindo e o sinal fica vermelho, a pessoa para, certo? A pessoa para, mas não porque apareceu escrito lá, pare. Ou, alguém berrou, para. Não. Aquele sinal é uma linguagem não verbal que contém uma informação. Enquanto aquela luz vermelha, enquanto aquele sinal vermelho estiver aceso, eu não posso, andar. Eu não posso me movimentar naquele espaço, certo? Por quê? Justamente porque a gente tem uma série de coisas que nós precisamos organizar. Vai ter gente atravessando, a rua vai estar aberta para as outras pessoas andarem. Tudo isso vai contar. Então, aquele sinal. Ficou verde. A hora que ficou verde é a hora que eu posso andar. É a hora que eu posso fazer as coisas. Tranquilinho? Então, linguagem verbal, o que é escrito. Linguagem não verbal, o que não é escrito. A expressão facial. A expressão facial é uma linguagem verbal. Então, por exemplo, você está lá todo faceiro, alegre, pimpão. Você chegou na sala de aula todo alegre, está lá o teu melhor amigo, ou tua melhor amiga, ou a galera que você anda, tem um que está lá assim, né? Você, a partir do seu conhecimento de mundo, você já consegue conversar com ele, né? A partir da leitura que você faz da expressão facial, você já consegue entender o que ele está fazendo. Ele está triste. Da mesma maneira que se ele está dando muita risada, a gente já fala, mas o que você está se abrindo todo? A gente faz essas comparações. Quando você chega no hospital e tem aquele cartaz da enfermeira fazendo assim, a enfermeira está pedindo silêncio. Isso daqui é um sinal universal de silêncio. Por que ela está pedindo silêncio? Porque lá é um ambiente onde as pessoas estão doentes, esse tipo de coisa. As pessoas precisam repousar, elas precisam de silêncio. Tranquilão? Os pesquisadores dessa área do conhecimento, a linguística, que é onde a gente estuda a fala, costumam dividir a linguagem em verbal e não verbal. Se conhecer e utilizar essas importantes ferramentas, seja na mobilidade, se for extremamente importante para que possamos realizar atos comunicativos eficientes. O que é um ato comunicativo? Quando eu falo para você, tudo bom? A pessoa faz assim. Opa, foi um ato comunicativo eficiente? Foi, tudo bom? A pessoa faz assim. Você já entendeu? Ela não falou nada e ela fez assim. Se ela faz assim, você também já entendeu, mais ou menos. Se ela faz assim, tudo bem, a pessoa pega e faz, né? Dá aquela chacoalhada na cabeça, você já entende que não. A linguagem corporal é uma linguagem não verbal e ainda assim eu tenho uma informação efetiva, certo? Então, olha lá, placas de trânsito, todas elas são linguagens não verbais, certo? Então, nós temos aqui as que delimitam a velocidade, a que indica uma rotatória,
proibido estacionar, proibido fila dupla, né, a placa para pedestre. Tudo isso nos traz a ideia de como é importante a gente conseguir fazer essas leituras, porque se você não fizer essas leituras, você vai ter alguma punição. No proibido fala parar em fila dupla. Na saída de escola tem muito isso. Se está passando um carro da CETRAN, eles já olham, né, a Secretaria de Trânsito, eles já passam, já olham e, opa, é ali mesmo que eu vou fazer o meu parangolê. Já vão lá e já param a pessoa. Belezinha? A linguagem verbal é aquela que se estrutura por meio de palavra oral e escrita, a fala e a escrita. Essa informação é muito importante porque muitos ainda pensam que o vocábulo verbal está relacionado a verbalizar, no sentido de oralidade. Quando não, a linguagem verbal não é só a fala. A linguagem verbal é quando nós temos escrita. Se eu escrever aqui, ó, isso daqui é tudo linguagem verbal. Por quê? Porque vocês já têm, né, o conhecimento para juntar as letras, formar as sílabas, juntar as sílabas para formar as palavras, juntar as palavras para formar as frases e as frases para formarem os períodos. Pronto, vocês já têm esse conhecimento, belezinha? Contudo, ao escrevermos, utilizamos uma estrutura configurada em sua relação com um determinado código, que é a língua. O código que a gente utiliza é a língua. E deve ser compreendido e reconhecido tanto para o emissor quanto para o receptor, né, para que ocorra a comunicação. Vejam, a linguagem verbal, eu tenho que falar português para que você me entenda. A não ser que você tenha, né, você consiga entender outra língua, você não vai me entender. Se eu chegar aqui e começar a falar russo, não, eu não falo russo. Mas se eu começasse a dar essa aula em russo, vocês não iam entender. Inglês pode até ser que conseguiriam ir em vários momentos. Mas em russo seria muito difícil. A não ser que tenha alguém que fala russo. Um abraço para quem fala russo aí, caso você fale, certo? Assim, é correto dizer que para que façamos o uso da linguagem verbal, é essencial que sejamos falantes usuários de uma língua, no nosso caso, língua portuguesa, que consiste em um sistema de representação social historicamente constituído, formado por signos linguísticos. O que são signos linguísticos? Não tem nada a ver com Áries, Touro, Gêmeo, não tem nada a ver com isso. Signo linguístico são as marcas da fala, ou seja, são os signos que nós temos em língua portuguesa. Coisas que são reconhecíveis. A língua portuguesa, o alfabeto em língua portuguesa, as palavras em língua portuguesa vão ser o nosso signo linguístico. Esse tipo de linguagem manifesta-se em nossa fala, nos textos que escrevemos, naqueles que lemos, nos veículos de comunicação, bem como em propagandas, obras literárias, científicas e tantas outras. Então, a linguagem é o que nós vamos utilizar. Que linguagem que é essa, professor? A linguagem que você usa no dia a dia. Alguns mais formal, alguns mais informais. Por quê? Justamente buscando com que a gente consiga se comunicar. Então, por exemplo, eu sei que vocês não falam com o pai e com a mãe de vocês da mesma maneira que vocês conversam, né, entre vocês mesmos na escola. Por quê? Porque dificilmente em casa vocês vão falar gíria, tem assuntos que vocês não vão falar em casa. Quer uma prova disso? Quando você convida os seus amigos para ir em casa e eles começam a falar o que não deve, aí você abre aquele sorriso, você, né? Cala a boca. Por quê? Porque você já tem uma adaptação da linguagem que você usa em casa. Veja, ela muda de um lugar para o outro. Da hora que você saiu da escola, você entrou dentro do carro com o seu pai ou você chegou em casa, seu linguajar já muda. Por quê? Porque os signos linguísticos que você utiliza, né, as gírias que você utiliza, seu pai pode não gostar ou pode não entender. Ou pode não gostar e não entender. Beleza? Já a linguagem não verbal é um ser humano que tem necessidade de comunicar-se por meio desse processo que constituímos socialmente, que produzimos conhecimentos, que convivemos nesse sentido, reconhecemos diferentes formas estabelecendo contatos, que não se limita ao uso da fala. Vai ser o quê? Os sinais, os desenhos, as cores, os sons, esse tipo de coisa. O nosso corpo, as nossas expressões faciais e o próprio silêncio constroem mais sentido do que uma fala e um texto escrito. Basta nos lembrarmos do olhar da mãe que repreendeu uma criança sem sequer pronunciar uma palavra. Então, o neném, quando ele nasce, ele não tem conhecimento linguístico para ele, eu vou chorar.
e a partir do meu choro eu vou conseguir fazer tudo. Não, o neném ele está ali na moral, ele está ali, né, o nenenzinho existindo, aí ele começa a chorar. Por que ele começa a chorar? Porque ele está sujo, ou ele está com fome, ou ele está com dor, mas ele não sabe que ele tem que chorar. Quando ele faz aquele som, e ele vê que quando ele faz aquele som, aparece aquele gigante mondrongo, que é o adulto, o pai ou a mãe, e cuida dele, ele, opa, cada vez que eu fizer esse som, seja lá quem for esse ser humano que está aparecendo, vai vir cuidar de mim. Ótimo. Então, sentiu alguma coisa ruim? Chora. Sentiu fome? Chora. Está sujo? Chora. Não sabe o que está acontecendo? Chora. Por quê? É a linguagem que ele se comunica com o pai e com a mãe, certo? É por isso que também nos valemos da chamada linguagem não verbal em nossos atos comunicativos, um tipo de linguagem que não estabelece por meio de palavras, mas muitas vezes por meio de índice, ícones, símbolos, por exemplo, as placas de trânsito, como a gente viu, as cores no sinal de trânsito, como a gente viu. Vocês têm uma série de marcações, o uniforme que vocês têm que usar na escola é uma linguagem verbal, o jaleco que o professor tem que usar é uma linguagem verbal, é uma linguagem não verbal. Tudo isso para que a gente continue conseguindo se comunicar, mesmo sem se falar. A linguagem é tão importante que mesmo que estejamos comunicando-nos com alguém que não compartilha o mesmo código, conseguimos muitas vezes enfatizar a comunicação por meio de mímica, de forma que o nosso corpo, ou até mesmo utilizando de um sorriso. Gente, se você pegar um avião, o seu avião cair no meio de Tóquio, e você não saber uma palavra em japonês, se você fizer isso aqui, eles vão saber que você quer comer. É uma linguagem universal. Né? Tipo, eu estou com fome. Né? Eles vão te dar comida. É uma linguagem não verbal. Você pode saber não falar, eu quero comer em japonês. Mas você pode fazer isso aqui. Né? Você está mostrando que você está com fome. Dizemos que a linguagem é mista quando há uso simultâneo de linguagem verbal e não verbal, para a construção da mensagem. Conseguimos observar bem essa ocorrência quando lemos histórias em quadrinhos. A ideia de utilizar esse tipo de linguagem é a de ampliar as possibilidades comunicativas, uma vez que em determinados atos comunicativos, apenas a verbal ou apenas não verbal, não se fazem suficientes. Então, tem momentos que é útil usar a linguagem verbal e tem momentos que não, só a linguagem verbal não é o suficiente, ou só a não verbal não é suficiente, certo? Então, né, a questão 1 do Enem aqui, só para vocês verem, o Enem de 2013... Casados e independentes. Um novo levantamento do IBGE mostra o número de casamento entre pessoas na faixa dos 60 anos, cresce desde 2003, um ritmo de 60% maior que o observado na população brasileira como um todo, certo? Então vamos lá. Olha aqui, linguagem verbal e não verbal. Um gráfico é uma linguagem verbal. Então vamos lá. O aumento do número de casamentos entre 2003 e 2008. Entre pessoas acima de 60 anos, 44%. Na população brasileira, 28%. E um fator determinante é que cada vez mais pessoas nessa idade estão no mercado de trabalho, o que lhes garante independência financeira necessária para o matrimônio. Então, população com mais de 60 anos casada no mercado de trabalho em 2003 eram 31%, hoje formam 38%. Então, nós temos os números, temos os gráficos, temos as cores, mostrando justamente como funciona essa ligação. Então, o gráfico expõe dados estatísticos por meio da linguagem verbal e não verbal. No texto, o uso desse recurso A, B, C, D ou E. Pausa aí e tenta fazer, pessoal. O uso desse recurso é a letra E. Sintetiza o crescente número de casamentos e de ocupação no mercado de trabalho. Ou seja, quando a gente volta lá, ó, veja, a gente já vê o aumento. A partir do gráfico a gente já consegue ver. Tranquilão? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.